Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Henrique Osano Saguti Filho e hoje nós vamos realizar o nosso mini curso de Marketing Aplicado ao Esporte. Esse é um projeto para a disciplina de Gestão Mercadológica 1 do curso de Administração da Universidade Federal de Alagoas. E a gente tem como professor orientador Rodrigo César Reis de Oliveira. No sumário, hoje nós vamos apresentar sobre o que é marketing de serviço, os 4 P's do marketing voltado ao esporte. Então, dando um spoilerzinho, já a gente vai falar sobre mais um P desse marketing, tá bom? Comportamento do consumidor, como o seu consumidor reage ao preço, o caso da NBA e a digitalização do seu público como inovação, e o caso KZTV, a inovação do serviço de transmissões. Vamos falar um pouco ali sobre a digitalização pelo mundo, como aplicar o marketing de serviços em minha organização esportiva, uma visão de acordo com o comportamento do consumidor, a aplicabilidade dos 5 P's do marketing esportivo e uma dinâmica de grupo e um estudo de caso da nossa Federação de Basquete aqui de Alagoas para finalizar. Então vamos começar do início. O que é marketing? Segundo Kotler e Keller, o marketing pode ser visualizado de 2 maneiras, tanto a maneira social, onde ela identifica as necessidades humanas, quanto de maneira gerencial, onde ela realiza essa troca de valores comerciais. Porém, é muito importante destacar que essas visões elas não são separadas, elas coexistem entre si, certo? Uma não anula a outra. Então, o que seria marketing de serviços? Consoante a visão de Kotler e Keller, que são grandes diferenciadores dessa área, o serviço seria o atendimento às necessidades de seus clientes, sem que isso gere propriedade de nada. Ou seja, aqui a gente está falando que serviço não é bem tangível. E o que seria esse bem tangível? O mouse, um desodorante, algo que a gente pega, né? E o serviço seria um evento que a gente vai, um espetáculo, um serviço que presta na sua casa, como um concerto de alguma coisa. Esse serviço ele pode ser tanto envolvendo bens tangíveis ou ser completamente intangível, porém nunca somente tangíveis, porque senão a gente vai para outra categoria de produto, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouco sobre os 5 P's do marketing, eu já dei um spoiler que são 5, quando a gente fala sobre marketing esportivo. Conforme Cardia destaca, os P's do marketing são norteadores vinculados a algumas premissas, como produto, desejo, demanda, valor, necessidade, satisfação, qualidade e mercado. Autores consideram 8 P's do marketing, mas para fins aqui educacionais a gente vai manter nos 5 P's desse marketing esportivo, tá bom? Então, falando um pouco sobre o produto. O produto não pode se restringir apenas ao material. Eu vou repetir isso continuamente porque a gente tem muito essa ideia que produto é material, né? Mas por se tratar do esporte, o produto aqui ele pode ser considerado os jogos, os eventos esportivos, a competição em si. Falando um pouco sobre o preço, os torcedores possuem experiências inestimáveis nos jogos de seus times. A comoção do seu público influencia diretamente no valor cobrado pelos serviços prestados. A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre a questão do valor agregado aí, tá bom? A praça, que resumidamente é onde a gente consegue acessar os seus produtos, seja ele nos estádios, plataformas digitais, lojas físicas. Esse local precisa ser coerente, certo? Ao espetáculo que você está propondo. A promoção dos eventos, nesse caso deve ser sempre guiada à criação de vínculo com o seu alvo, enaltecendo os esportistas que ali estão. E por último, o 5º P, que é a paixão. O que move todos os torcedores e amantes de esporte? Paixão. Ela é algo inexplicável em relação aos sentimentos, porém o marketing esportivo utiliza esse sentimento para a criação de valor e fortificação do vínculo com o seu torcedor. Comportamento do consumidor, é importante a gente entender, ainda consoante com Kotler e Keller, o comportamento do consumidor ele é interdisciplinar, então ele tem visões da psicologia, da sociologia, antropologia, da economia. E para Salomão, essa análise do comportamento ela é dividida em 3 visões: processo de decisão de compra, fatores que influenciam e implicações dessas decisões para a sociedade. Então, vamos lá.
Como o seu consumidor reage ao seu preço? Destacado por Pedro Forte e Lilian Maluf, haviam diversos fatores implícitos que ditavam a discrepância nos valores dos ingressos dos jogos de futebol. Desde a sua infraestrutura, os times mandantes, afinal de contas, a rivalidade é muito importante, e as estrelas que estão ali jogando, né? Às vezes a gente vai assistir ali um jogo de um time que a gente nem gosta, que a gente nem torce, né? Escondidinho ali, só porque tem um jogador que a gente gosta. E a paixão pelo time, né? A gente vai falar exaustivamente sobre a paixão, porque ela é realmente algo diferente dos outros marketings, e ela influencia muito os torcedores, tá? Então, hashtag fica a dica. A paixão do torcedor é como a de um relacionamento. Para manter a paixão acesa, é importante marcar isso na memória com eventos inesquecíveis. Vamos falar um pouco sobre o caso da NBA e a digitalização do seu público como inovação. Mais uma hashtag, quem chega cedo bebe água limpa. E a NBA fez isso de maneira primordial. Ela, já destacada ali por Ted Mann em 2018, ou seja, pré-pandemia, em 2017, a NBA já se destacava como a liga com mais experiência em tecnologia dos esportes. Aqui são apresentados dados que em 2017 a liga chegou a alcançar cerca de 190 milhões de views durante as finais de 2017, somente no seu serviço de League Pass, ou seja, muitas pessoas estavam assistindo simultaneamente e contavam apenas como um. Então, esse serviço é a digitalização da NBA, e foi ela quem realmente preparou o seu público para o que estava por vir. Conforme identificado por GOG em 2021, a receita da NBA, quando falamos sobre ingressos vendidos, caiu de 29% em 2010 para 19% em 2019 e 2020, demonstrando que mesmo antes a receita majoritária não vinha dos ingressos. É importante essa diversificação de receita e principalmente essa digitalização. Caso Cazé TV e a inovação do serviço de transmissões. Quem não escutou falar em Cazé TV esse ano estava vivendo em uma caverna, porque ele foi um fenômeno das transmissões das Olimpíadas. Segundo o Terra, ele alcançou marcas de mais de 50 milhões de espectadores em plataforma de streaming. Ele reinventou a maneira como a abordagem dos atletas eram feitas, trazendo entrevistas ali semi-estruturadas, descontraídas, que trouxe um certo clamor ao público. Aqui alguns dados da Cazé TV, né? Nesse momento ele tinha mais de 14 milhões de inscritos no YouTube, quase 15 milhões. Ele alcançou 500 mil telespectadores simultâneos na abertura das Olimpíadas, 500 milhões de views em 3 dias dos eventos esportivos, 5,1 milhões de visualizações nas finais de skate feminino com a Raíssa Leal, um esporte ali marginalizado, ele trouxe à tona com a sua transmissão, e mais de 6,9 milhões de usuários simultâneos foi a audiência das transmissões de Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022 no Catar, recorde de uma live esportiva na história do YouTube. Esses números são marcantes, esses números são incríveis, mas se a gente vê a digitalização pelo mundo, esses números são ainda maiores e cada vez maiores. Aqui a gente vê aqui no relatório da We Are Social em 2024 que a utilização das redes sociais, o número de pessoas que utiliza cresceu para mais de 5 bilhões de pessoas, diferente que em 2010 ali não alcançava nem 1 bilhão de pessoas. Então hoje em dia mais de 60% da população mundial usa redes sociais de alguma maneira. Então por que a gente não está utilizando a digitalização ainda na nossa organização esportiva? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Então, como aplicar o marketing de serviço em minhas organizações? Como observado por Smilansky, a marca possui uma grande preocupação em relação à durabilidade, né? E essa relação do consumidor. Então a gente precisa fortalecer esses valores que geram valor à vida dos seus clientes, né? E destacado por Plessis, os consumidores são influenciados pelo marketing de conteúdo, o que corrobora ainda mais a necessidade da presença digital da sua organização. Então, vamos ver um pouquinho ali sobre essa aplicabilidade do marketing. Conforme observado por Brown Filho, a influência dos times em si são um fator importante para a compra ou não de um ingresso. Os clássicos
ali como Fla-Flu, Corinthians vs São Paulo, CSA e CRB, né, possuem grande peso em como um produto, ou seja, o jogo é encarado pelo público e sua bilheteria. A gente está falando de que aqui nesse momento? Exatamente, produto. Ele não se restringe apenas ao material. Em relação ao preço, criar um ambiente de disputa essencial, como observado por Pedro Forte e Lilian, o preço dos ingressos ele é influenciado em grande parte pelos times que disputam o jogo. Rivalidades são muito bem-vindas nesse âmbito esportivo. Implicabilidade dos 5 P's, falando sobre praça, né? Que é onde você tem acesso a esse conteúdo. Então a gente precisa criar um ambiente que ele tenha acesso e liberdade de interação para que essa praça seja expandida, né? Então, assim, os seus jogos, o seu público tem acesso a eles? Ele está nas redes sociais? É uma questão que a gente precisa refletir neste momento. A promoção, né, dos eventos. Vínculo é a palavra-chave. Vínculo, vínculo, vínculo. É aqui que a gente tem que enaltecer os atletas que estão ali presentes, a rivalidade, os próprios torcedores são maneiras de promover o espetáculo que será exibido. Como observado por Brown Filho, muitos espectadores, mesmo que não sejam do time que irá jogar, engajam e se interessam no jogo, a depender ali do jogador que está presente no momento. Então a gente precisa fomentar a imagem dos nossos atletas. E por último, a paixão. Novamente ela, a paixão. Observado por Brown Filho, os fatores para a atração do público são diversos, mas a paixão é o que fala mais alto. Não tem como não falar de esporte e não falar da paixão. Observado por Cardia, a paixão deve ser utilizada como ferramenta, então a gente precisa criar eventos marcantes na memória dos seus consumidores para manter essa chama da paixão acesa. Aqui são os dados destacados por Brown Filho, né? A paixão está lá em cima, logo seguida das estrelas dos jogadores ali da partida e empatado ali a emoção de estar no estádio e a infraestrutura dessa arena. Então vamos lá, mão na massa. Chegou a hora da nossa dinâmica de grupo, certo? Vamos pegar esses conceitos de marketing e aplicá-los. Imagine que sua organização esportiva está passando por um problema de atração de público. Gerar engajamento e fidelizar esse público-alvo. Sendo assim, sua receita tem diminuído consideravelmente, visto que a maior parcela do rendimento da sua organização são os ingressos vendidos para os seus jogos. Com base nos temas abordados nesse mini curso, como poderíamos melhorar esses aspectos? Etapas da dinâmica. Forme um grupo de até 5 pessoas. Se tiver mais pessoas ali, é melhor vocês acrescentarem um outro esporte, né? Até para não ter pessoas ali que não estão fazendo. Cada grupo ficará com um esporte diferente entre os esportes basquete, futebol, tênis de mesa, atletismo e artes marciais. Utilizem os 5 P's do marketing esportivo citados aqui como norteadores para a apresentação das soluções. Apresentem um pitch baseado em como vocês utilizaram os 5 P's do marketing para resolver o problema. Lembre-se de utilizar o digital ao seu favor. No final, a gente vai ter uma análise ali, um feedback, depois de todas essas apresentações, e a gente vai analisar individualmente as apresentações e discutir essas semelhanças. Será que mudar o esporte mudou a estratégia de marketing esportivo? Será que manteve na mesma? Não sei, é o que a gente vai descobrir durante essa dinâmica, tá bom? Então eu passo aqui a palavra para quem estiver nesse momento aí aplicando essa dinâmica, né? E vejo vocês daqui a pouco. Voltando agora para o nosso estudo de caso, seria da Federação de Basquete. Quem é a Federação? Ela foi fundada em 1983, né, e ela tem como missão promover o basquete local. Todos esses dados aqui foram retirados por entrevista com o Djalma Leite, que é o presidente da Federação, certo? E qual o contexto atual da Federação? A Federação possui diversos eventos que estão acontecendo durante um ano. Seu calendário começa em março, termina em dezembro. São mais de 20 eventos por ano, né? Só que ele destaca que mesmo com essa grande diversificação de eventos, até desde basquete indoor, quanto o basquete de areia, né, que é bastante exaltado pelo Djalma, porque foi aqui que deu os primeiros passos, o basquete está enfrentando algumas dificuldades, né? Então ele tem dificuldade para arrecadação de verba, para a realização dos eventos. A principal fonte de renda da federação continua sendo os editais, né? Então não tem essa variabilidade. Não tem ninguém que cuida das redes sociais, o que é um problema, e ele não consegue ver como contratar alguém. Então, qual a solução apresentada por ele, né?
nesse cenário, a solução que ele vem realizando agora, ela está ali aos pequenos passos. Então ele contratou parcerias com fotógrafos locais, o que melhorou a qualidade das imagens consideravelmente, né, melhorou o seu engajamento nas redes sociais, porém ainda não tem uma identidade visual na página, né? E nesse momento ele está ali trabalhando para ver o que é que ele faz. Além disso, ele está pensando em fomentar relacionamento com outros esportes locais de menor destaque, para em conjunto ali eles conseguirem alcançar mais público, né, terem mais impacto nos editais e diversificar essa praça, né, no caso aumentar para os digitais, está ajudando bastante ele. Então, reflexões sobre esse caso como um todo. Ele Djalma demonstra uma boa maturidade no reconhecimento dos problemas, né, o que é uma das principais soluções, está no meio digital, mas a falta de diversificação na fonte de receita da federação prejudica o investimento na solução do problema em si, né, e acaba tornando uma bola de neve. Dito isso, os estudantes de UFAL estão fomentando, junto com o professor Rodrigo César Reis de Oliveira, em como auxiliaram nesse processo de criação de uma base sólida para ele criar conteúdos digitais, melhorar o alcance das suas publicações e ter de fato essa retenção, certo? Bom, chegamos ao fim. Esperamos que essa cartilha tenha te auxiliado a ter insights para criar valor na sua organização. E lembre-se, no esporte que move a paixão, utilize dos conceitos aqui abordados para criar um público cada vez mais apaixonado pela sua organização, e a missão de levar o esporte adiante sempre será repasada. Até a próxima, tá? Aqui são os agradecimentos. Agradecemos tanto a você, ouvinte,